Mais uma vez, boa tarde. Eu estou super feliz de ter sido convidado para passar um tempinho conversando com vocês sobre algumas coisas que a gente tem visto no mercado mundial, no Brasil, sobre inovação, como que a gente enxerga oportunidade para desenvolvedores, oportunidade para o Brasil e oportunidade para a inovação mundial da indústria em que a gente trabalha, sendo desenvolvida e sendo revelada de certa forma. Meu nome é Juliano Tubino, hoje eu sou o Head de Operação e de Marketing da Amazon no Brasil e na América Latina. Eu tive a oportunidade e a sorte de, nos últimos 10 anos, ter me envolvido com geração de inovação junto das universidades e centro de pesquisa, de desenvolvedores, como muitos de vocês, de empresas grandes, no mundo inteiro. Como parte do meu trabalho, eu acabei criando 46 centros de inovação pelo mundo inteiro, e foi uma experiência super bacana, porque eu consegui ser exposto, de certa forma, aos fatores de cada um desses ecossistemas, de cada um desses países que auxiliam na geração de inovação. De volta para o Brasil, eu vejo que a gente está num período, sem querer usar de palavras clichê, realmente mágico. O Brasil está chegando num momento onde tem um monte de coisas a favor, tem um monte de problemas sérios, que também são oportunidades para serem resolvidos. E se a gente compara isso com realidades no mundo inteiro, é praticamente o cenário ideal para que a inovação floresça. Isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que vai ser natural, mas realmente até os problemas que a gente tem podem ser vistos como oportunidades espetaculares. Então, como eu tenho 30 minutos para compartilhar algumas coisas com vocês, eu vou me focar especificamente na definição e algumas experiências que a gente viu de inovações disruptivas e como o empreendedorismo tem sido um agente de crescimento econômico nesses países, inclusive pode ser no Brasil, e como que o empreendedorismo também é um agente de criação de inovação. E esse empreendedorismo, seja uma empresa de uma pessoa, seja um empreendedorismo em empresas de milhares de funcionários, ou quando você faz parte de um grupo maior. Alguns desses conceitos são extremamente comuns e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Eu queria começar falando um pouquinho, e rapidamente, vai ser o tempo que eu vou gastar menos falando sobre conceitos, mas conversar com vocês um pouquinho sobre definição entre invenção, inovação e inovação disruptiva. Se invenção é a criação de um produto novo, ou um serviço novo, ou algo diferente, né, que foi inventado a partir de coisas que antes não existiam, inovação, obrigatoriamente, ela está atrelada a algum valor comercial, né? Um dos inovadores um dos inventores que a gente conhece, que é um dos mais famosos da história, que também é um inovador, ele já tinha uma definição própria dele, que se o projeto que ele ia se dedicar não tivesse um valor venal, ele não vou nem me meter com isso, porque o valor de venda é a prova da utilidade, e a utilidade de uma invenção ou de uma inovação é a prova máxima de seu sucesso, de seu êxito. Então, a gente tem invenção, criação de um produto, serviço ou algo novo, inovação, que é a capacidade de atrelar essa invenção ao consumo de alguém, ou seja, alguém está vendo valor naquilo, seja em moeda, em esforço, em tempo. E inovação disruptiva é uma inovação que consegue criar, de certa forma, um novo mercado. Ela endereça, de certa forma, coisas tão diferentes, endereça a solução para um problema com uma ótica tão diferente, entrega essa solução de uma forma tão diferente, que muitas vezes ela não só cria uma nova categoria, como ela inclusive acaba com a anterior. Né? Então, e a gente tem visto isso cada vez mais e mais e mais. Por quê? Porque a gente realmente vive num período onde a aceleração e a evolução da tecnologia tem sido exponencial. Né? E inovação, às vezes, é muito simples, até para todos nós aqui. Quem daqui trabalha na indústria de TI? Por favor, levante a mão. Desculpa, quem não trabalha na indústria de TI? Mais fácil, né? Então, na indústria de TI, às vezes, é até mais simples, porque a gente está ligado com tecnologia todos os dias, e a gente vê essas inovações, a gente vê essas evoluções o tempo todo. Mas a verdade é que tecnologia
influencia e habilita inovações em todas as outras indústrias. E hoje, essa evolução da tecnologia tem sido realmente exponencial. Quantos de vocês já ouviram falar na lei de... Eu sempre esqueço, às vezes eu falo lei de Murphy, mas não é a lei de Moore, que diz que o poder computacional dobra. Então a gente tem a mesma lei para network e banda, que a necessidade de consumo de banda de transmissão de dados também está sendo dobrada a cada X meses, que é sempre entre 12 e 18, que a necessidade de storage, essa está sendo duplicada a cada 12 meses, em tempo de 12 meses. A quantidade de dados que hoje a gente gera, como funcionários, como pessoas, como cidadãos, como pais. Quem tem filho aqui de menos de 5 anos? Profissão fotógrafo, não é verdade? E a gente, o dia inteiro, a gente está registrando todos os momentos. Então, a tecnologia ela tem crescido, evolucionado de uma forma exponencial. Eu cuidava de um laboratório que lá a gente tinha um ditado que ajudava bastante a gente ilustrar o que quer dizer um crescimento exponencial. Porque é bonito falar, mas se você der 10 passos em linha reta, de forma linear, você anda 10 metros. Se você der 10 passos de forma exponencial, a gente chega na Lua. Então você imagina o reflexo que é um crescimento exponencial de geração de tecnologia ou consumo de tecnologia que faz com os modelos existentes de negócio. Eu tenho um filhinho de 11 meses. Mês que vem ele vai fazer o aniversário dele, a minha família ainda mora fora dos Estados Unidos, e a gente quer dar para ele um presentinho que são os avós cantando parabéns para você, num cartãozinho. Então você vai no Hallmark, no website, você compra o cartão, a pessoa grava um vídeo, uma música, essa música é gravada num chipzinho, vem um cartão, você abre o cartão de feliz aniversário e tem os avós dele cantando a musiquinha para eles. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: o chip que é usado nesse cartão, eu estou vendo que o público aqui é um público um pouquinho mais jovem. Quantas pessoas nasceram na década de 80? Então, para aqueles que nasceram na década de 80, o videogame mais avançado de todos usava esse mesmo chip, que hoje custa 99 centavos. Então, o custo de aquisição de tecnologia, o custo de uso de tecnologia, a dispersão dessa tecnologia está sendo cada vez maior e, mais uma vez, habilitando inovações disruptivas. Ao mesmo tempo, e o que isso tem a ver com inovação, e o que isso tem a ver com a capacidade, às vezes até o dever de todos vocês. Esse trecho não saiu de um jornal de economia da Europa. Quem saberia dizer? Até certo... Da onde que veio isso aí? Isso é do Tale of Two Cities, do Charles Dickens, quase 100 anos atrás, escrito, e é extremamente atual. Hoje a gente vive no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Tem tanta oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente tem empresas fechando. A gente tem bolsões de economia crescendo e economias ruindo. A gente tem modelo de negócios aparecendo e modelos de negócios ruindo. Esse não é o cenário ideal para todo mundo, é o cenário ideal para a inovação. Exatamente quando a gente tem esse conflito, de certa forma, esse balanço de coisas diferentes. E aí, ao mesmo tempo, puxa, se a situação está tão ruim, se o crescimento no mundo não está sendo tão acelerado quanto esperado, se a gente tem economias e grandes empresas não contratando mais tanto quanto elas contratavam, poxa, da minha geração, todo mundo foi graduado, a gente se estudou, a gente fez pós-graduação e vamos arrumar um emprego. E o emprego não está mais lá, me esperando. O que eu faço? Como que a gente faz? Então, de repente, se aparece um cara aqui no estádio dizendo para a gente inovar e fazer coisas diferentes, criar minha startup, criar inovação dentro da minha empresa, fazer coisas diferentes do que eu estou fazendo hoje. Agora, jura? Mas a grande verdade é que se a gente olha nos últimos 50, 100, 150 anos, nos momentos de absolutamente crise, é onde se surgem empresas inovadoras. Se a gente pegar hoje a lista da Fortune 500, das 500 maiores empresas do mundo, mais da metade delas foram criadas em momentos de completa crise. Então, e por que isso? Porque tem alguma coisa que está errada.
E essas empresas, elas surgem endereçando um grande problema ou propondo uma forma diferente de se endereçar os problemas já existentes. Tá? Uma outra coisa interessantíssima, que tem a ver, inclusive, com o impacto de inovação e empreendedorismo nas economias, é o fato da geração de emprego. Dificilmente a gente vai ter hoje a quantidade de novos empregos sendo geradas pelos mesmos players, pelas mesmas empresas de modelos tradicionais. São empresas de tecnologia, são novas empresas, que na verdade geram uma quantidade desproporcionalmente positiva de novos empregos. Nos Estados Unidos, onde a gente tem um ecossistema um pouquinho mais controlado, onde você sabe exatamente o número de empresas que existem, as que falham, as que surgem, a gente consegue ter esse número mais fácil. E olha que número bacana, apesar das empresas de menos de 3 anos, e as empresas pequenas, elas serem responsáveis por um número menor do que 1% do número total de empresas, elas são responsáveis por 10% de todos os empregos gerados em qualquer ano. Pô, mas isso em épocas boas ou épocas ruins? Né? É independente. Esse gráfico saiu meio torto, mas eu adoro ele. Basicamente é o seguinte, essa é a linha de todos os empregos gerados nos últimos 50 anos. E uma das coisas mais interessantes é que a gente vê que, crise ou não crise, os empregos que são gerados por empresas novas e inovadoras, grande parte disso são empresas de TI, né? Elas são constantes, elas não flutuam. Então a gente tem realmente de certa forma, quase que uma garantia, né, de geração de emprego, geração de valor, sendo feita através de inovação, sendo feita através de empresas que escolhem um caminho novo, que escolhem uma nova solução que antes não estava no mercado, ou uma solução que já existia no mercado sendo endereçada de uma forma diferente. Tá? E aí, a gente chega a uma conclusão super interessante, né? Quase que, caro governo, se você quer gerar mais emprego, auxilie o empreendedorismo. Se você quer gerar mais emprego, auxilie inovação. Né? E aí tem uma série de fatores que ajudam isso, desde a existência de conhecimento, de mão de obra qualificada, a leis de proteção da propriedade intelectual, a um fator cultural, né, de empreendedorismo dentro de cada um dos países. Mas o mais interessante é que quando a gente analisa todas essas empresas que geraram um valor interessante, a gente fica com aquela pergunta, mas então, qual que é a regra? Qual que é a fórmula secreta que eu, como um inovador, eu, como um empreendedor, se eu adotar, vai funcionar, né? Então, eu gostaria de revelar para vocês a fórmula secreta. Mentira, né? Quem falar isso estaria mentindo. Mas existem, apesar de não existir uma fórmula secreta, existe uma série de características comuns. E algumas delas eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é o que a literatura chama de ataque assimétrico, né? ou abordagem assimétrica, que é um nome bonito para se falar pense diferente, que também não ajuda muito, né? Pense diferente. Como é que você pensa diferente? Quando você convida pessoas que pensam diferente para fazer parte da solução do problema. Né? Então, quando a gente fala sobre diversidade, ter homens e mulheres, pessoas de diversos tipos de idade, pessoas de diversos tipos de background, pessoas com diversos tipos de orientação de educação, né? Esse tipo de modelos mentais diferentes é uma característica super comum entre empresas extremamente inovadoras. Porque se você põe 10 pessoas que pensam da mesma forma para solucionar um problema, você muito provavelmente vai ter 10 vezes o mesmo tipo de solução. Não quer dizer que não vai sair coisa boa, não quer dizer que talvez não saia inovação, dificilmente vai sair uma inovação que seja muito disruptiva. E uma das principais razões, além do que eu já estou comentando, que é uma diversidade de formas de pensar, né, que é super importante nisso, né, é o fato de que dificilmente as grandes inovações são um momento eureka. Puta, pensei num negócio que nunca ninguém pensou antes. Né? Isso é muito raro. Geralmente é a combinação de vários outros momentos eureka.
né? Então é importante você ter quando você estiver criando o seu grupo de desenvolvimento, pense em pessoas com backgrounds diferentes. Quando você estiver pensando em empreender de novo, fazer uma coisa diferente, pense em pessoas multidisciplinares, porque realmente é uma fórmula que traz resultados positivos. E um dos casos que vem na minha cabeça quando eu penso nisso, é de um grupo de pesquisa que contou com o auxílio da Amazon para fazer sequenciamento de proteínas e polímeros para um determinado uso específico de pesquisa. E vocês vão ver o que eles acabaram descobrindo. Dentro do processo de criação do etanol, né, da cana-de-açúcar, existe um subproduto desse processo, que é o bagaço. Né? Acho que a gente sabe. E no tratamento desse subproduto é gerado um polímero super pegajoso, que não serve para porra nenhuma, não serve para nada. É biodegradável, serve aquele negócio, mas está lá e está gerado. Né? Mas é grande, os caras têm que guardar, geralmente o cara jogava no mar, era um problema, o que a gente vai fazer com isso aqui? E eles começaram a fazer, porque como a matéria-prima gera energia, existe eu vou dizer, não vou usar o termo técnico, mas existe uma suspeita de que aquilo sirva para alguma coisa. Como que você faz os diversos tipos de sequenciamento das proteínas a esses polímeros? Você precisa de um poder computacional extremamente alto. Né? Então eles entraram em contato com a gente emprestou, né, para eles esse poder computacional no momento que eles necessitavam, em picos de energia, e eles conseguiram fazer esse sequenciamento todo. 6 meses mais tarde, um desses engenheiros foi contratado para trabalhar em Dubai. E aí, vamos estacionar essa história 2 segundos. Ele estava em Dubai e conversando com o pessoal de lá, um dos problemas mais sérios que Dubai tem, e outros países, né, do Middle East ali, são as dunas. Isso é uma praga. Esses caras se formam e quando não tem tempestade de areia, elas andam como se fosse uma cobra, e a duna realmente se movimenta como se fosse uma cobra, e toma cidade, refinaria, estrada, e não tem como parar. Porque a areia, ela desliza. Eles testaram de tudo, inclusive jogar petróleo em cima, porque é pegajoso, muda um pouco a reação entre esses grãos de areia e dava uma parada. Mas a gente não precisa nem começar a falar sobre os problemas, né, de se jogar petróleo em areia. Apesar deles terem bastante, é ruim para o ambiente, continua sendo uma solução cara. Longa história curta, eles descobriram que o polímero que é resultado do bagaço, que aqui é tratado como lixo, tem o mesmo efeito de parar as dunas lá fora. Então hoje você tem uma empresa daqui, que porque conseguiu pensar diferente em como usar aquele polímero, usou o poder computacional para se resolver, hoje vende lixo a preço de ouro para o outro lado do mundo. Se você perguntar para eles se eles imaginavam que eles iam ter esse tipo de produto e serviço no começo, obviamente não. Mas foi a capacidade de ter pessoas de escolas completamente diferentes e experimentação que essa inovação surgiu e se tornou extremamente disruptiva. Então, o que os livros falam sobre ataque multissimétrico e pensar diferente, basicamente, a minha tradução para isso é você dar bem boas-vindas às pessoas que pensam de forma diferente do que você dentro do seu time de empreendedorismo ou desenvolvimento. O segundo ponto, que é uma coisa que é super comum, principalmente nessa nova geração de empreendedores e nova geração de desenvolvedores. Gostei, vou empreender, vou fazer a minha empresa, vou fazer o que é legal. Né? Vou fazer social media, vou fazer uma coisa de entertainment, o que é muito bacana, tem um mercado enorme, mas a grande verdade é que você não precisa se preocupar em ser cool, né? Em ser legal. Se você tiver solucionando um problema grande, você vai ser considerado o cara mais bacana do pedaço. As 2 empresas que eu beijo o chão que eles passam, que eu tive a sorte de participar deles no começo, uma é uma empresa que trabalha no mercado de lixo, de latas de lixo, para ser mais exato, né? E a segunda é uma empresa que o termo bonito, o pessoal fala spin-off, mas não, eles foram uma rejeição da indústria que fazia papel para Kodak. Né, de filme, que é uma indústria que está todo mundo querendo fugir dali, credo, papel para revelar foto, ninguém quer brincar com isso mais. Né? Então a primeira, que é uma empresa que cuidava de coleta de lixo, o que eles fizeram? Eles desenvolveram
uma lata de lixo inteligente, que de acordo com o lixo que é depositado, os sensores identificam se isso é um compost, né, se é reciclável ou não, e gera essa informação já para o tratamento do próprio lixo na lata e já direciona a informação para a frota de caminhões ser otimizada a visitar a lata de lixo A, B ou C no dia 1, 2 ou 3. Coisas simples como isso trouxeram uma economia de 15% para a cadeia deles inteira, e a gente está falando de algumas dezenas de milhões. No cartão do cara, o cara tem lá, diretor de inovação do lixo, gerando 15 milhões a cada 2 meses. Né? Eu adoraria fazer parte de uma ideia genial como essa. E a segunda, se a gente for analisar o que é o papel que é usado para foto, nada mais é que um papel com alguns componentes químicos e alguns reagentes químicos que são revelados através de um processo de luz dentro de uma foto. Eles simplesmente modificaram o uso disso, trocaram o mesmo papel com reagentes, mas papel com reagentes para exames de sangue. Então eles criaram um cartãozinho, onde nesse cartão tem 20 tipos de reagentes diferentes, em que você fura o seu dedinho, pinga ali, e você literalmente faz 20 tipos diferentes de exame de sangue. Né? Imagina a quantidade de usos para isso, de pré-natal em áreas urbanas ou sub-Saharan África, né? Até a gente ter alguns tipos de serviços governamentais para identificação, etc, etc. Ambos estão com uma fila grande de investidores querendo participar de empresas que o que elas fizeram, elas olharam grandes problemas e depois as soluções vieram atrás. Né? Então, pensar grande, ter grandes sonhos, né, é um negócio super importante. Né? Todos os grandes inovadores, todos os grandes empreendedores que a gente conhece, são pessoas que começaram, né, com uma visão realmente muito grande, muito bacana. O terceiro e último ponto comum entre esses caras, que também é muito bonito, e às vezes até fácil a gente falar, puxa, vamos convidar gente diferente, vou pensar grande, vou arriscar, né? Mas é tenacidade, é saber que saber que falhar não é uma possibilidade. Quando você embarca numa jornada para inovar, a falha não é uma possibilidade, é um fato. Você vai falhar. Eu tive um grande amigo que foi contratado para trabalhar em pesquisa específica, e no final do primeiro ano ele apresentou 8 projetos, dos 10 dele, que foram capturados e usados pela área comercial da empresa. E o CEO chegou para ele e falou, olha, se ano que vem você me apresentar esse mesmo resultado, de 8 a cada 10 que você apresentou serem absorvidos pela área comercial, eu vou ter que te mandar embora. O cara falou, como assim, 8 em 10? Ele falou, não, você não é pago para acertar. Se você está acertando 8 em 10, você não está indo na ponta suficiente. Tem outras pessoas que estão fazendo isso. Né? Então, o relacionamento nosso com erro é uma coisa que, inclusive, eu acho que é uma das coisas que mais precisam ser mudadas dentro da nossa cultura, não só brasileira, mas latina em si. Né? A gente tem uma vergonha do erro muito grande. E quando a gente analisa ou compara a nossa cultura com outras culturas onde o empreendedorismo e a inovação fazem parte do desenvolvimento econômico, é uma diferença gritante. A gente faz parte de reuniões de investimento, onde o empreendedor da ideia ele se apresenta dizendo, olha, essa aqui é a minha 8ª empresa, né? Aí eu fico esperando, ele vai falar do sucesso das outras 7, né? As outras 7, mas essa é a boa. E ele fala isso com orgulho, porque ele apresenta as outras 7 falhas como um caminho de aprendizado para o sucesso. Tem uma série de coisas antes disso, como é fácil falhar, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pede bankruptcy, acabou, fechou. Aqui é um negócio que vai com você para o resto da sua vida. Tem algumas coisas do trâmite legal e financeiro que precisam ser ajustados. Mas, culturalmente, a gente precisa enxergar o erro como um atalho para o sucesso. Sem isso, não existe inovação. A inovação é realmente dependente de 2 grandes fatores. O seu relacionamento com o erro e como que você aprende com eles. E segundo, quantos ciclos você põe para inovar. Quantos ciclos você se dedica para inovar e para
Quanto tempo você tem para se dedicar a fazer isso, né? E aí, isso é uma coisa interessante, que talvez às vezes até as pessoas perguntam, mas é fácil você inovar e você ter risco quando você é pequeno, né? Quando você é grande é um pouquinho mais difícil. E é verdade, mas pensem nisso como se fosse pôquer e xadrez, né? Startups, elas jogam pôquer. Vem uma mão, deu errado, vem outra, deu errado, vem outra, deu errado. Se der certo, eu ganho a banca, né? As grandes empresas, de certa forma, elas também têm que inovar, mas têm que pensar como se fosse um jogo de xadrez. Pô, vou mexer para cá, mas peraí. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas eu tenho que mexer, eu tenho que fazer. E é necessário, né? Então, e aí eu acho que, de certa forma, as universidades, as instituições de educação, elas têm um papel muito importante nesse direcionamento cultural, né? Que época mais maravilhosa da nossa vida para errar do que não quando a gente está na universidade, né? Então, ter os projetos, levar esses projetos como se fossem realmente empresas, projetos que você vai levar ou para o seu empregador, ou abrir o seu próprio e criar, mas ter essa mentalidade, essa cultura de arriscar e manter esse risco. Se não é na primeira, vai ser na próxima. A indústria e a história está cheio de exemplos de caras que hoje a gente só conhece ele pelo sucesso. Thomas Edison foi um dos que, o mais conhecido, até chegar no light bulb, na lâmpada, ele errou mais de 1000 vezes. Né? O Walt Disney foi despedido do primeiro emprego dele porque ele era considerado não criativo o suficiente, ele não trazia nenhuma ideia que funcionava. E ele continuou batendo cabeça até achar uma que virou o que é. Então, nenhuma das boas ideias nasceu como uma boa ideia. Nenhuma delas. Então, aí, o processo de interação, insistência e arriscar é intrínseco realmente à capacidade de desenvolvimento e de inovação. Então, essas são as três, só para me manter aí no tempo que eu tinha, são as três coisas que são fatores comuns da maior parte dessas companhias que eu tenho visto, que têm sido extremamente inovadoras, é pensar diferente, é a gente endereçar grandes problemas e é a insistência, né? Sem esforço, sem sangue, sem suor, as coisas não acontecem. Antes de me despedir de vocês, eu deixo vocês com outra informação que é um dado super interessante. De novo, e nos Estados Unidos a gente tem um controle um pouquinho maior do quantas empresas surgem, quanto não surgem, quanto elas faturam no primeiro ano, o imposto, etc, etc. Então, de todas as empresas que são geradas, ou de todas as empresas que existem nos Estados Unidos, todo ano, e o mais interessante é que é isso, crise ou não crise, esse número é muito similar. Entre 600 mil, 580 mil, 610, novas empresas todo ano são geradas. Dessas 600 mil, um número muito próximo de 1000 são empresas que realmente estão entrando ou trazendo um crescimento ou uma inovação extremamente disruptiva. Essas 1000 são responsáveis por 1% de todo o GDP do país inteiro. Então, os Estados Unidos hoje tem um GDP de 15 trilhões, a gente está falando de 150 bilhões de dólares sendo gerados nos primeiros 3 anos por um grupo de 1000 empresas que tem menos de 3 anos. De repente, essa conversa toda que a gente está tendo sobre inovação passa a ser um número extremamente gerenciável. São essas 1000. O que a gente precisa para acelerar essas 1000, se tornar uma dessas 1000 ou replicar mais 1000 empresas para o país? Eu quero fazer parte disso, né? E a gente passa a ter um número muito interessante para se trabalhar. Qual que é o número do Brasil? São 100? São 200? São 500? São 300? A gente tem uma série de programas de incentivo ao empreendedorismo aparecendo. Eu acho que tanto os desenvolvedores como indivíduos que hoje são os agentes dessa inovação, quanto empresas que fornecem uma plataforma que habilite essa inovação, têm um papel fundamental nessa jornada, mas a responsabilidade é nossa, também como brasileiro, de enxergar isso e ver isso como que a gente pode fazer a vida do nosso país e a nossa melhor. Tá? Acho que é isso que eu queria comentar com vocês. Obrigado, gente.